Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigos ouvintes internautas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra. Hoje aqui comigo André Monteiro e uma grata surpresa aqui mais uma vez, uma alegria, um prazer imenso, com Maria de Fátima Miranda Vasconcelos. Que Jesus nos conduza, não é? Que Jesus nos conduza de verdade. Paz e luz a todos. E Eduardo Araújo. Sejam bem-vindos, meus amigos. Muita paz a todos. O trio está refeito, né? Depois de muito tempo, né? Ficamos separados aí, começamos juntos, agora estamos caminhando juntos aqui novamente, né? Lembrando sempre aqueles tempos áureos, um tempo curto, né, André? Mas muito bom quando podemos, juntos, né, podemos compartilhar aí a presença do nosso amigo Gerson Simões Monteiro, que nos uniu a todos, né? Devemos isso a ele. Ele nos uniu a todos ali no Debate na Rio. E por um bom tempo nós ficamos lá juntos, fazendo os programas toda segunda-feira, e agora estamos aqui de novo. É verdade. Uma grata lembrança, né? Recordações, os momentos aí de Debate na Rio de segunda-feira, de 1 às 2, né? Naquela época de 1 às 2. E depois ainda tinha um almoço. Ainda tinha um almoço. Ainda tinha um almoço com o Gerson. Mas vamos lá, amigos ouvintes, internautas, Eduardo, Miranda, a gente vai retomar aqui o nosso estudo. Capítulo 18, os tempos são chegados. O item é o 29, dando continuidade aqui à nova geração. Diz Kardec aqui para nós no item 29. Não se deve entender que por meio dessa emigração de espíritos sejam expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores todos os espíritos retardatários. Muitos, ao contrário, aí voltarão, porquanto há que o são porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Muitos, ao contrário, aí voltarão, porquanto muitos há que o são porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Muito bem, muito bem. Então aqui... Nós somos um dos retardatários, né? Nós somos aí, não sei se os trabalhadores da última hora, né? Miranda. Misericórdia. E aí a gente vê aqui, nesse capítulo, nesse item, Kardec está falando dessa geração, dessa nova geração, dessa mudança, né? Muitos espíritos vão sair, muitos vão chegar, alguns com a impossibilidade de retornar aqui à Terra para reencarnar por conta ainda das suas imperfeições, da sua maldade, e outros aí tendo a possibilidade de aqui retornar. Estão tendo assim uma última oportunidade, né? E aí, Miranda, tu tá na última oportunidade? Olha, eu fico até com vergonha, porque eu tô no vermelhão com Jesus, sabe? Quando a você última usou chance, todo né? crédito e já tá, sabe? Não tinha nem crédito, pegou emprestado dos outros. Mas nós somos muito felizes porque a misericórdia divina não desdenha de qualquer esforço nosso, né? Outro dia nós estávamos refletindo. Eu até fiz uma postagem no Facebook, uma foto de Maria de Nazaré. E aí, quando eu pensei, o que é que eu vou colocar nessa foto? Aí me lembrei aquela citação lá do Apocalipse, uma mulher vestida de sol. E Maria, ela tem um compromisso com a humanidade terrena desde a hora da anunciação do anjo. Ela transitou da manjedoura ao Calvário, ao lado do Filho.
Gente, Maria de Nazaré, aí eu fiquei vendo, eu falei, Jesus, um espírito na ordem de Maria de Nazaré, lidando com as nossas torpezas e iniquidades, é um amor tão infinito para que nenhum de nós se diga excluído do amparo divino. Então, todas as chances nós teremos. Somos todos chamados, não é? Mas os escolhidos, cada um vai se escolher na dedicação sincera que fizer ao bem. Muito bem. E aí, Eduardo Araújo? Então, como eu falei, né? A gente tem que parar para avaliar a nossa posição nessa história, né? Nós somos retardatários. Porque, por mais que nós estejamos aqui, né, na Rádio Rio de Janeiro, nesses microfones, muitos dos nossos irmãos ouvintes que estão aí nos acompanhando, no dia a dia, nós funcionamos muito mais como retardatários do que como colaboradores fiéis, né? Os chamados servos fiéis da parábola que Jesus conta. Porque a nossa conduta, ela ainda é muito de boca. E aí, como o próprio mestre fala no Evangelho, ele diz, esse povo me honra com os lábios, mas não me tem no coração, lembrando Isaías. Então, eu sempre paro para pensar isso. Não adianta nós agirmos com hipocrisia e não reconhecermos que, lamentavelmente, nós ainda agimos muito mais como retardatários do que como agentes que estão promovendo uma mudança real para melhor no planeta. A vantagem que nós temos é que nós já estamos conscientes disso e não estamos satisfeitos em ser retardatários. A gente entende que precisa haver uma mudança, precisa haver uma transformação verdadeira em nossas vidas. Não é que nós iremos virar santos, não é que nós iremos ascender nesta encarnação de espíritos de terceira ordem imperfeitos para espíritos de segunda ordem, mas podemos sim, pelo menos no plano racional da conduta, agirmos não mais como retardatários. Aí você deve estar se perguntando, mas o que ele quer dizer com isso? Quando eu faço intriga, quando eu faço fofoca, quando eu ajo com egoísmo, com orgulho, quando eu utilizo da minha sede de poder para mandar, controlar, oprimir, seja dentro da minha casa, seja dentro do centro espírita ou no meu trabalho, onde quer que eu esteja, eu estou sendo um retardatário que estou causando um entrave àquilo que Jesus quer para o planeta, que é a transformação para um mundo de regeneração. Então, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa sede de poder torna-nos retardatários, refratários ao projeto do Cristo na Terra. Conforme diz Kardec aqui, até de forma consoladora, no livro A Gênese, mesmo como retardatários, ainda teremos, possivelmente, alguma chance de permanecer. E talvez, sob o exemplo dos espíritos nobres que estão reencarnando, a gente consiga mudar o direcionamento aí das nossas atitudes. Essa passagem, ela me remete ao capítulo 17, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo que eu tenho um apreço especial, o capítulo 17 e o capítulo 5. São capítulos que me chamam bastante atenção. Capítulo 17 é o Sede Perfeitos, o item 4, os bons espíritas. E esse é um item desenvolvido pelo próprio Kardec, né? E é interessante que lá no final, e aí a gente vê a misericórdia divina. E uma vez conversando com um amigo, e ele me falou que o perdão de Deus perdoa simbolicamente quando ele te dá a oportunidade de você corrigir os seus erros. Porque a gente não pode entender Deus se ofendendo, porque a ofensa é uma coisa humana, né? Exatamente. Como é que um espírito superior vai se ofender? Mas apesar de alguns companheiros dizerem, mas na Bíblia está escrito a ira de Deus. Tem todo um sentido simbólico, simbolismo, de, né? Como o povo judeu enxergava a divindade. Era o Deus dos exércitos, o Deus queria vir dizimar o Deus vingativo. O Deus vingativo. Então, nós temos que tomar cuidado na crença, né, na cultura do povo judeu,
que tinha uma visão de Deus diferente daquela que Jesus apresentou. O Pai Celestial, né? É porque a gente ainda tem uma visão divina humanizada. É um Deus que comete imperícia, imprudência e negligência, né? É aquele Deus humano. Deus erra comigo, Deus esquece de mim, Deus me pune, me castiga, enfim. Ele não é permissivo, mas a justiça dele tem a misericórdia. Sim. E a misericórdia dele, Miranda, está no sentido que ele permite que você volte e recomece a sua trajetória, através da lei de reencarnação, através da lei de causa e efeito. E Kardec ele vem colocando aqui para nós que isso tem um limite de você persistir nos seus erros. Chega uma hora e fala assim, agora não dá mais para você continuar com essa mesma condição, você vai mudar a sua condição, ou nesse planeta, ou em outro planeta, enfim. E aqui Kardec ele vem colocando isso para nós, que alguns não terão essa possibilidade pela sua imperfeição de continuar aqui, mas outros que já estejam modificados, até como o Eduardo colocou, que existe uma vantagem que a gente já está, digamos assim, mudando as nossas inclinações, mudando os nossos, digamos assim, os nossos pontos de interesse. Pelo menos estamos querendo mudar. Né? Estamos despertando, né, a consciência. Sim, e aí eu me recordei justamente dessa passagem aqui no capítulo 17, no item 4, em que Kardec diz, o título são os bons espíritas, e aqui os bons espíritas não quer dizer aquele que é praticante da doutrina espírita, da religião espírita, mas aquele que de alguma forma tem esses postulados como norteador. E ele diz aqui, né, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Essa tradução aqui é do Guilhom Ribeiro, da Federação Espírita Brasileira. E ele diz, enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro que apreende alguma coisa, de apreender mesmo, né, de dominar, de reter, absorver alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme a vontade. Então você vê, Kardec traz isso até baseado naquela resposta lá que os espíritos dão. E uma pergunta que eu me esqueci agora o número no Livro dos Espíritos, que ele fala que às vezes bastaria pequenos esforços para a gente domar vencer os nossos vícios, né, as nossas paixões. Mas que muitas vezes essa nossa vontade é da boca para fora. Eu quero mudar, eu quero me melhorar, eu quero parar de beber, eu quero parar de fumar, eu quero parar de ser sexólatra, de comer muito, enfim, aquelas de ser fofoqueiro. Mas muitas vezes os espíritos colocam que isso é uma coisa só da boca para fora, que lá no nosso íntimo a gente de alguma maneira ainda se compraz com essas questões. E o nosso esforço é justamente nesse sentido de expulsar esses escândalos de nós, né, Miranda? Da gente cortar esse escândalo, que é motivo de escândalo para nós, né? Eu lembrei agora de um momento de estudo com Marco Aurélio, um amigo nosso lá da Penha. Ele dizia, olha, esse esforço não é você fazer força de fora, não. É esforço íntimo, moral. Por isso que é difícil. Que é difícil, né? Porque nós ficamos muito no exterior. E quando nós vamos fazer essa reflexão espiritual, moral, é um esforço com toda a energia do espírito imortal e portas adentro do coração. Não é? Mas nós passamos tanto tempo fugindo de nós mesmos, então fica complicado. É um exercício a longo prazo. E aí, Eduardo Araújo, e essa nossa tendência ainda, essas nossas más inclinações? O Emmanuel fala, né? O Emmanuel diz que contra o nosso anseio de claridade temos milênios de sombra, né? E isso tem um peso muito grande, porque isso está enraizado na nossa alma. É por isso que nós queremos servir ao Cristo, né? Queremos ser fiéis, mas nos sentimos presos a toda espécie de vícios, nos sentimos presos ainda a atitudes totalmente anticristãs, baseadas no orgulho, no egoísmo, na sede de poder. É um desafio que nós vamos tendo que encarar. Como disse a Miranda, aí, lembrando o nosso amigo Marco Aurélio, o esforço não é físico, o esforço não é de fora, o esforço é de dentro. Muitas pessoas, quando nós falamos isso, a pessoa se sente indignada, né? Você está dizendo que eu sou o culpado? Eu escuto muito essa frase, né, no consultório. Quer dizer, então, que o culpado dos problemas sou eu? A pessoa tem dificuldade em reconhecer.
O ser humano, em regra geral, quando nós, no meu caso como psicólogo, quando eu tento mostrar para a pessoa que o sofrimento dela está sendo causado por ela mesma, está sendo causado por ela não só hoje, mas desde muito tempo, em outras vidas, ela diz que, então você está querendo dizer que eu sou a culpada, que eu sou o culpado? Porque é difícil reconhecer que nós mesmos criamos as nossas dores, os nossos tormentos. São os tormentos voluntários, literalmente. E aí é muito mais fácil culpar a mãe, o pai, o irmão, o filho, Deus, a espiritualidade, né? As pessoas se revoltam contra a sua religião, sejam de qual for a origem do seu credo religioso. Eles dizem que a culpa é de Deus, que os abandonou, é de Jesus. Conversando com os espíritos, quantas vezes nós vemos espíritos dizerem: cadê esse Deus que vocês falam que me abandonou? Porque na visão da pessoa, Deus deveria ter ido ali e impedido que acontecesse com ela o que aconteceu, mas ela não quer saber o que deu origem àquela dor. Então ela terceiriza a responsabilidade. Isso é um grande problema que nós temos ainda. A gente vai na casa espírita, aí toma o passe, bota o nome na desobsessão e quer que os espíritos resolvam o nosso problema. O primeiro ponto é a gente entender o nosso livre-arbítrio, né? Que Deus nos concede à medida do possível, que a gente vai adquirindo o princípio inteligente, ele vai desenvolvendo, quando nós vamos desenvolvendo esse princípio inteligente, ganhando autonomia, Deus vai relaxando esse controle mais direto em nós, assim como nós fazemos com os nossos filhos, né? À medida que eles vão ficando ali mais independentes, a gente vai relaxando aquele controle. Enquanto estão na infantilidade, na idade, na tenra idade, a gente vai ali observando, não bota o dedo na tomada, fazendo aqueles controles, né? Coloca as coisas no alto para não se machucar, para não pegar. Mas à medida que eles vão adquirindo uma consciência, uma maturidade, a gente vai relaxando esse controle, dando uma liberdade maior. E Deus também faz isso conosco. Ele vai nos dando a liberdade, mas essa liberdade, ela ser livre tem um custo, né? Você tem um custo, né, Miranda? Que você tem que responder pelos seus atos. Qual seria o mérito que nós teríamos, né, Eduardo, se Deus fizesse tudo por nós e para nós? Qual seria? Deus não precisa ser permissivo para ser Deus, não é? Nós observamos o pai dentro da família biológica, aquele que tem a responsabilidade de cuidar, de agregar a família. Observamos na vida o agricultor, ele sabe que ele tem uma proposta naquele campo, onde ele vai semear uma determinada cultura ali, não é? E ele precisa ficar atento para as pragas. Então, essa atenção sobre aquilo que está sob sua responsabilidade. O jardineiro, ele tem um compromisso com aquele canteiro, com aquele jardim. Ele precisa ficar atento às podas na hora certa, no tempo certo. Então, na vida, tudo nos dá lição de disciplina para que a meta seja alcançada. Então, com Deus não é diferente. Ele conhece nosso potencial. Por mais habilitados que nos sintamos intelectualmente, ele sabe que nós estamos embrionários ainda na conquista de algo que um dia nos fará chegar até ele. Esse encontro. Porque eu fico refletindo assim, pelo que os Espíritos nos narram, a proposta divina é o nosso reencontro. Porque nós partimos dele simples e ignorantes, né? E vamos reencontrar com ele depois de uma viagem longa, de marcas, mas também de uma proposta de iluminação. Então, ele não precisa ser permissivo para ser Deus. E você estava falando, eu depois lembrei. O Emmanuel, ele diz numa página que a reencarnação é quase um perdão de Deus. Ele coloca esse quase porque é um espírito. O Criador, ele está acima de tudo e de todos, ele é inofendível, não é? Mas é como se fosse quase um perdão, porque é a nova chance, nos convidando que na vida de relação, nessas lutas, nós temos que aprender a dar uma nova chance ao outro. Mas como é que eu vou dar uma nova chance ao outro se eu não me dou essa chance? Eu nunca vou conseguir perdoar alguém se eu não pratico o auto-perdão.
E para praticar o auto-perdão, eu tenho que primeiro fazer o autoconhecimento, sabendo de onde eu vim, a proposta divina para mim, como eu estou, mas aquilo a que estou destinado. E se eu estou, o outro também está. Não é? Então, a maturidade espiritual, ela vai nos dando essa compreensão mais ampla da vida. O outro não é diferente de mim, tem as mesmas dificuldades, as mesmas lutas e às vezes acrescentado por uma vivência atual mais complicada que a minha. Então, eu preciso me perdoar, eu preciso compreender minhas limitações, sem procrastinar no esforço de superá-las, não é? Mas dentro de uma proposta de estar sempre atento. E Jesus, ele trouxe tudo no receituário do Evangelho. A cada dia basta o seu mal. Então, nós não podemos desprezar o passado, porque lá dele vem a lição. Não podemos esquecer o futuro, porque é a nossa meta, mas focando no presente para render o melhor possível. Kardec continua aqui no item 29. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos prejuízos do mundo corporal, eles, em sua maioria, verão as coisas de maneira inteiramente diversa daquela porque as viam quando em vida. Então, aí Kardec fala, né, quando a gente está naquele momento da erraticidade, se preparando fora do corpo físico. E ele continua, conforme os múltiplos casos que conhecemos. Para isso, tem auxiliá-los espíritos benévolos, que por eles se interessam e se dão pressa em esclarecê-los e em lhes mostrar quão falso era o caminho que seguiam. Nós mesmos, pelas nossas preces e exortações, podemos concorrer para que eles se melhorem, visto que entre mortos e vivos há perpétua solidariedade. É muito simples o modo porque se opera a transformação, sendo como se vê todo ele de ordem moral, sem afastar em nada das leis da natureza. Então você vê aqui que Kardec coloca que quando a gente está afastado, né, dessas ilusões da matéria, é mais fácil da gente conseguir enxergar uma realidade, o ponto aonde a gente deve chegar, as transformações que nós devemos fazer. E ele ainda coloca que os espíritos vão nos ajudar, os nossos benfeitores espirituais, e que nós mesmos, pelas nossas preces, podemos concorrer para que a gente se melhore, visto que há uma solidariedade entre nós. É interessante, né, Eduardo? Existe uma solidariedade entre os vivos e também entre os desencarnados nessa busca, digamos assim, por essa mudança moral, né? Essa relação ela é constante, né? Muitas vezes as pessoas questionam, falam assim, psicologia não tem nada a ver com espiritualidade. Isso é um absurdo, né? Existe uma diferença muito grande, porque uma coisa é um psicólogo ficar doutrinando um paciente, que é um absurdo, antiético, né? Então, seja o psicólogo espírita, católico, evangélico, budista, ele ficar tentando ali converter pessoas. Catequizar, né? Isso não existe. Agora, o psicólogo, no caso, ele reconhecer que ali tem um ser humano que tem a sua crença, né? Normalmente as pessoas têm lá a sua crença, seja lá qual for, ou até a sua não crença, né? Como os ateus. Mas, tirando o ateu, você valorizar esse aspecto espiritual na vida do ser humano. Então, se a pessoa que está ali, ela tem uma crença no budismo, vamos trabalhar com a crença dela no budismo, porque é uma crença importantíssima, que conduz ao bem, que conduz à paz, né? Sabemos que Buda fez um trabalho muito interessante, muito bonito, e aliás, Buda estava aqui a serviço do próprio Cristo. Então, essa relação entre o mundo espiritual e o mundo corporal, ela é constante. Algumas pessoas tentam dividir como se houvesse a vida material e a vida espiritual. Não. Elas se interligam, se entrelaçam o tempo todo. Nós estamos em constante contato com os espíritos, dependendo, claro, da sintonia que nós estivermos, ou com os bons espíritos, ou com os espíritos ignorantes, ou até maus como nós mesmos. Muito bem. Miranda, nós estamos caminhando aí para o final. E aí Kardec, ele reitera aqui para nós essa condição, né? Que os espíritos estão nos amparando, estão nos ajudando. Isso, muitas vezes a gente fala, acho que o Eduardo comentou isso, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou, e a gente
também fala isso muitas vezes em relação ao nosso anjo da guarda, né? Que ele nos abandona. Mas, Miranda, muito obrigado aí mais uma vez, você e Eduardo, por estarem aqui conosco. Que Jesus nos conduza. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Damos continuidade ao estudo desta obra, estamos juntos estudando este livro importante da codificação do Espiritismo, assinado pelo nosso querido codificador Allan Kardec. Estamos na segunda parte, já no capítulo 7º, no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta a trajetória, os ascendentes, o perfil psicológico, as consequências das opções, das escolhas, do perfil desses espíritos, por Kardec classificados como endurecidos. Nós já começamos a estudar o perfil e o caso, a trajetória de um espírito que se apresentou espontaneamente ao médium, reclamando preces em Bordeaux, em 1862, e que Kardec nomeou como endurecido. Por que será que Kardec o classificou como endurecido? Nós aqui podemos levantar essa questão porque nós vamos ver ao longo do estudo que o espírito aborrecido é endurecido por causa da clausura mental, um grau alto de clausura mental, ou seja, de pensamento que não muda. Na verdade, ele aqui se apresenta pedindo preces e diz que está farto de vagar sem objetivo. À mesa mediúnica ele já responde. Se ele está há muito tempo nessa situação, isso lhe é perguntado, ele responde que ele está nesse perfil, nesse clima íntimo, espiritual e vibratório, havia 180 anos. E o que ele fez na Terra, responde, nada de bom. Qual a posição que ele ocupava, ele perguntado à mesa mediúnica, entre os espíritos, ele responde, estou entre os entediados. Mas isso não forma categoria. Ele responde, entre nós tudo forma categoria. Cada sensação encontra suas semelhantes ou suas simpatias que se reúnem. Assim ele define a categoria, como ele chama, e nós lembramos que a formulação do que é categoria, conceitualmente, é de Aristóteles, o nosso grande Aristóteles do período clássico do pensamento grego. Mas nós também já lembramos que esse espírito que está assim tão desanimado, nós até já usamos a expressão espírito blasé, que é assim indiferente, apático, entediado, preguiçoso nesse sentido, e lembramos que essa é uma faceta da ignorância do espírito como espírito, que se apresenta assim como tédio, como nulidade, como inação, no quadro de preguiça. E Joana de Ângeles, nossa querida mentora,
em Convites da Vida, nos fala sobre o trabalho, que é o antídoto, é o remédio contra esta situação do espírito assim tão tristemente entediado. E nós já falamos sobre essas questões, sobre o trabalho, como bênção ser uma hora de ociosidade em bênção para os outros, ou seja, para o espírito trabalhando, converter a hora de ociosidade em bênção para os outros, para as outras criaturas, quer estejam encarnadas ou desencarnadas. E nós ainda, na continuidade do estudo da obra de nossa querida mentora Joana de Ângeles, agora em sua obra Vida, Desafios e Soluções, também pela psicografia de Divaldo Franco, a nossa mentora nos adverte, nos informa que é indispensável, é fundamental, é importante o despertar real do espírito através de uma reflexão sobre os acontecimentos e suas aspirações, ou seja, para o indivíduo situar-se em paz no contexto humano e ser livre, sem, no entanto, exibicionismo narcisista e sem timidez depressiva. As expressões são da mentora Joana de Ângeles. Mas nós aqui juntos lembramos o grande apóstolo dos gentios, Paulo, quando escreveu aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14, quando ele diz, e até em tom de advertência: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Nós aqui estamos diante de uma questão que tem sua presença nas nossas cogitações ao estudarmos o Evangelho de Jesus, porque quando Paulo diz, desperta, ó tu que dormes, ele nos mergulha no campo semântico do sono. E dependendo do tipo de sono, o sono pode produzir a morte do raciocínio, ou a ausência, né? A morte do raciocínio, a morte da lucidez, a morte do compromisso elevado, a morte para consigo mesmo, do espírito para consigo mesmo, para com o próprio si, em termos psicanalíticos que Joana de Ângeles adota junto com Jung. E esta questão deste sono que faz com que o indivíduo permaneça aqui entre os mortos em espírito, por isso é que está aqui pensado a morte, o caso da morte do raciocínio, da lucidez, do próprio si, em contraposição, evidentemente, ao Cristo, a Jesus, à sua mensagem, ao seu evangelho, aos seus exemplos, às suas palavras. Porque Jesus, o Cristo da terra, é discernimento, é proposta de vida, é conhecimento e, portanto, é absolutamente necessário que o espírito, o indivíduo encarnado ou desencarnado, esteja em sintonia com ele, com Jesus. Por quê? A fim de viver em claridade, de viver desperto para a vida, que é o oposto do quadro em que o próprio espírito aborrecido se situa. Ele está entre os entediados. E ele diz, naturalmente, que está assim há quase 2 séculos, precisamente, ele diz 180 anos. Nós aqui, então, lembrando todo este quadro e também a palavra de Paulo aos Efésios e as orientações dos nossos mentores, neste caso que acabamos de citar a nossa mentora espiritual Joana de Ângeles, nós aqui pensamos nos requisitos para que se atinja, para que o espírito atinja esse viver em claridade, esse viver desperto para a vida, esse objetivo. E nós aqui podemos perfeitamente lembrar que os requisitos são etapas. Por exemplo,
indagar de si mesmo o que realmente deseja da existência física. Esta é uma pergunta que nós precisamos fazer frequentemente, se não diariamente, para identificarmos exatamente o que nós realmente desejamos de nossa existência física, ou seja, da encarnação que estamos vivendo por misericórdia de Deus, nosso Pai, sob a supervisão e a bênção de Jesus, em nome do Pai. A outra questão, ou outro requisito, seria nós nos esforçarmos para nos identificarmos em como fazer, para identificarmos com os objetivos que cada um de nós persegue, ou seja, como fazer, este é o segundo passo, como fazer para identificar-se, o indivíduo ou o espírito, identificar-se com os objetivos que persegue, porque primeiro é sabermos quais são os nossos objetivos, ou o que realmente desejamos da existência física. Depois, os objetivos que nós temos como encarnado, como espírito encarnado, mas também como espírito imortal. Terceiro requisito, avaliar se as ações encetadas, se as ações desenvolvidas, propostas, levarão aos fins desejados, ou seja, se nós estabelecemos, selecionamos as melhores ações para a consecução dos fins que nós desejamos, dos objetivos que nós desejamos. O quarto passo, ou quarto requisito, é o empenho que o espírito, a criatura, deve ter sendo resoluta e não deve estar sujeita às variações do humor nem às incertezas da insegurança, ou seja, esse empenho residindo ou consistindo no fato de a criatura estar se esforçando para não se submeter às variações do humor, ou seja, não capitular perante as variações do humor, nem perante as incertezas da insegurança. O quinto passo, libertar-se das bengalas psicológicas de apoio para as dificuldades, ou seja, não nos tornarmos vítimas, não buscarmos pontos de apoio até para nós racionalizarmos algumas ações e algumas situações em que nós nos colocamos. O sexto requisito é o espírito, a criatura, liberar-se da autocomiseração. Já adiantamos esta questão, porque a própria criatura julga que a autocomiseração, a autopiedade, é um mecanismo de chamar a atenção das demais criaturas ou pessoas, que assim passariam a ver a esse próprio espírito, a essa própria criatura, como uma pessoa necessitada, uma criatura necessitada, consequentemente, alguém carente de afetividade. Mas esse aqui é um mecanismo de desculpismo e de compensação, até para a criatura não alterar a sua própria situação. Porque os fracos, os inseguros, os tímidos, as criaturas de comportamento infantil e aqueles que são apiedados de si mesmos, ou seja, aqueles que têm pena de si mesmos, a autocomiseração, a autopiedade, essas criaturas ficam à margem do progresso e ficam cultivando os seus próprios limites. No mundo real, não há lugar para a compaixão nesses moldes tradicionais da piedade que não edifica, que não proporciona dignidade a ninguém. E é por isso que os nossos mentores, Joana de Ângeles, nos fala sobre esses requisitos aqui, e é por isso que nós estamos aqui lembrando
essas questões que são importantes para o nosso estudo, que estamos desenvolvendo juntos aqui pelo programa Luz na Penumbra, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Eu, Nádja do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estudando aqui o capítulo 7º da segunda parte desta obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, aqui já nas nossas reflexões sobre a trajetória, o depoimento do espírito que Kardec classificou como aborrecido. Lembrando ainda com a nossa querida mentora Joana de Ângeles, agora também pela psicografia de Valdo Franco em sua obra O Homem Integral, Joana de Ângeles nos classifica, ou seja, classifica o homem como um mamífero biosocial construído para experiências e iniciativas constantes renovadoras. Aqui está o ponto da questão que faz ou que contraria o processo evolutivo do espírito aborrecido, porque ele sim é um mamífero biosocial como todos nós, mas ele está construído para experiências e iniciativas constantes. Está, como todos nós, mas não o espírito endurecido aqui, aborrecido. Ele não está se dedicando, não se dedicou, disse que não fez nada de bom no início do seu depoimento à mesa mediúnica. Portanto, ele não se constrói para experiências e iniciativas constantes, renovadoras do próprio espírito. E lembra ainda o nosso aqui trabalho, nosso conceito de trabalho agora também por Joana de Ângeles, que é um estímulo aos valores que dormem latentes na intimidade profunda do homem, aguardando despertamento, ampliação e desdobramento. Nós lembramos aqui, segundo o Evangelho de Jesus, que tudo no universo trabalha. Também na codificação de Allan Kardec, nosso querido codificador, tudo no universo trabalha. Nós também precisamos trabalhar e não podemos, não devemos ficar nesse estado de tédio, de inação, de preguiça, de desânimo perante as propostas que a vida nos oferece. Porque a indolência e a rotina, que são situações ou quadros limítrofes com todos esses que estamos aqui nomeando no perfil do espírito aborrecido, a indolência e a rotina deixam esse potencial inativo. Isso que é o espírito poder estar aberto para suas iniciativas constantes, renovadoras, ser proativo, ser ativo, ser construtivo, ser resiliente. A consequência é a frustração emocional que entorpece os sentimentos do ser, como nós estamos vendo aqui e continuaremos a ver, estudando o quadro da apresentação ou da entrevista que o espírito aborrecido concedeu ao médium. Lembrando que a preguiça é mãe da ignorância, segundo ainda a nossa mentora querida Joana de Ângeles. Ela nos fala também sobre o tédio. Nós já falamos sobre o tédio e ainda voltaremos a ele, porque também foi perguntado ao espírito aborrecido à mesa mediúnica: por que permanecestes tanto tempo estacionário sem que fosseis condenado a sofrer? Responde o espírito aborrecido: é que eu estava votado ao tédio, que entre nós é um sofrimento. Tudo o que não é alegria é dor. O tédio, ainda lembrando ou relembrando nossa mentora, é filho da inação, é não saber usar o tempo da reencarnação, como nós acabamos de ver, porque o tédio paralisa a vontade. O tédio patrocina muitas encarnações, como nós vemos aqui, 180 anos do espírito aborrecido.
O tédio patrocina muitas encarnações e, naturalmente, nessas encarnações, o aproveitamento, o progresso do espírito é sempre muito pequeno, porque umas encarnações são reflexos das outras, ou seja, as nossas encarnações estão ligadas como uma espécie de colar de pérolas, porque cada encarnação é a misericórdia de Deus, é a oportunidade de nos tornarmos cada vez mais felizes, mais livres dos nossos defeitos. E então o espírito aborrecido diz em certo momento, nós estamos falando aqui do progresso que é muito pequeno ao longo de tantas encarnações, porque umas estão ligadas às outras. O espírito aborrecido diz: o progresso existe sempre, porém tão insensível que se nos torna inapreciável. Claro, ele estava naquele tédio, naquela preguiça, naquela inação, ele não estava desperto para avaliar, para analisar as coisas que aconteciam na sua vida, porque esta é uma outra questão. Nós, lembrando aqui Sócrates, o exercício de autoconhecimento, de que também nos fala Joana de Ângeles e nos falam todos os nossos mentores, e está posto todo o pensamento de Sócrates ao longo da codificação de nosso querido Kardec. E por que estas questões estão assim, ou as encarnações estão sendo reflexos umas das outras, umas refletem as outras? Porque, na verdade, esses espíritos que aproveitam muito pouco as encarnações, que vivem entediados, que não prestam atenção a nada, que não se interessam por coisa alguma, nem por aquilo que é do seu próprio interesse evolutivo, porque esses espíritos buscam as vidas terrestres, as encarnações, como um passatempo. Pensam que estão aqui num recreio, porque então interrompem essa questão, interrompe a sua trajetória evolutiva, porque fazem muito pouco progresso. Na verdade, eles buscam as vidas, as existências, as encarnações terrestres como um passatempo, porque para interromper a monotonia da vida espiritual, como eles devem pensar. Este aqui é o esclarecimento do guia do médium, do espírito aborrecido. Mas nós vamos continuar aqui com a resposta do espírito aborrecido à mesa mediúnica. Foi-lhe perguntado também: fostes, pois, forçado à erraticidade contra a vontade? Erraticidade é o período, é a existência, ou é a duração do período em que nós ficamos entre uma encarnação e a outra. Fostes, pois, forçado à erraticidade contra a vontade? São coisas sutilíssimas para a vossa inteligência material. É a resposta do espírito aborrecido, e nós vemos como ele tem conquistas intelectuais. Procurando explicar-me essas coisas, talvez comeceis a beneficiar-vos a vós mesmos. É o que pede aqui o médium a ele. E responde o espírito aborrecido: faltando-me termos de comparação, não poderei fazê-lo. Uma vida sem proveito, extinguindo-se, lega ao espírito que a encarnou o mesmo que ao papel pode legar o fogo quando o consome. Fagulhas, que lembram às cinzas, ainda compactas, a sua proveniência, a causa do seu nascimento, ou, se o quiseres, da destruição do papel. Ele aqui faz uma imagem, uma comparação ao corpo físico e ao espírito. O corpo físico queimando aqui, porque a desencarnação é a cessação da vida no corpo físico, e o espírito como sendo, naturalmente, a nossa parte essencial. E então a destruição do papel seria a destruição do corpo físico, mas essas são fagulhas apenas
as coisas que redundam após a encarnação. Essas fagulhas, continua o espírito aborrecido, são a lembrança dos laços terrestres que vinculam o espírito, até que este disperse as cinzas do seu corpo. Então, e só então, tem ele, eterizada a essência, o conhecimento de si mesmo, desejando o progresso. Este é o momento em que está o espírito aborrecido, porque ele próprio pede preces, e é o que veremos na continuidade de nosso estudo, aqui pelo programa Luz na Penumbra, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Paz e luz a todos nós, e que a bênção, a alegria do Evangelho de Jesus plante esperanças, vivacidade e projetos para o bem no coração de toda a humanidade. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.